Olá, turma, boa tarde. Faremos a correção da nossa atividade realizada no dia 10 de agosto de 2020, com o seguinte conteúdo: expressões e cálculos algébricos da turma do 8º ano. Sou o professor Mariano Neto e vamos começar a nossa aula. Primeiramente, o que é expressão algébrica? Definição: é uma expressão que pode envolver números, operações e uma ou mais letras que podem representar diversos valores, ou seja, desde o 7º ano você já começa a perceber que os números podem ser representados por letras, quando a gente representa em situações desconhecidas. Exemplo: a matemática está presente em N situações cotidianas, ou seja, a gente pode perceber aí que o N ele está representando qualquer valor. Ou seja, se um dia eu me deparo com uma situação matemática, N vai ser 1. Se eu me deparo com 3 situações matemáticas, então N vai ser 3. Então, no caso aqui, nós temos N, pode assumir qualquer valor. Então, nessa situação, o N está representando uma situação algébrica, tudo bem? Exemplificação. Outro exemplo. Consideramos um retângulo cujas medidas de comprimento e de largura não são conhecidas e vamos representar o comprimento por C e a largura por L. Temos aqui o comprimento, como a questão diz, representado por C e a largura representado por L. E na figura retangular. Qual é o perímetro deste retângulo? Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados da figura, certo? Então, se eu tenho aqui o comprimento C, tanto embaixo como em cima, também vai ser o quê? C. Se eu tenho a largura L de um lado, do outro lado paralelo a ele, também vai ser L. Então, como é que a gente faz a soma de todas essas letras? A gente vai agrupar. P de perímetro é igual a 2 vezes C, por quê? Porque o C ele aparece 2 vezes, mais 2 vezes L, por quê? Porque o L apresenta 2 vezes, certo? Mariana, eu poderia representar C mais L mais L? Sim, poderia. Só que nessa situação a gente está representando de forma simplificada. Ó, esta expressão representa o perímetro do retângulo. E aí nós temos a expressão algébrica, ou seja, nós temos uma situação aí que temos tanto os números como letras, certo? Que é chamada de expressão algébrica. Continuando na exemplificação, nós temos a mesma expressão, certo? Que representa o perímetro da situação anterior. E a seguinte situação: as letras usadas na expressão são variáveis, ou seja, todas as letras que aparecem são chamadas de variáveis e destacadas aí em azul, porque podem tomar valores diferentes e os números são constantes, tá certo? Ou seja, os valores eles podem aumentar ou diminuir. Então nós temos aí as variáveis P, C e L e a constante 2, certo? Podemos tirar o sinal de vezes x, que está entre um número e uma letra, entre duas letras ou entre um número e um parênteses. Turma, se a gente se deparasse de uma situação matemática, que eu tenho aqui 4 vezes y, esse vezes, representado pelo símbolo x, muitas vezes iriam se confundir com a situação da própria incógnita x, ou seja, da própria letra. A gente não saberia identificar se esse x representaria a multiplicação ou se representaria a incógnita, a letra que a gente quer determinar. Então, por isso que a gente tem a conversão, que é escrita corretamente. Então, se eu tenho essa expressão aí, 4 vezes y, eu posso simplesmente representar por 4y. Se eu tenho uma situação de 4 vezes b vezes c, eu posso representar ABC. Na matemática, nós dizemos o quê? Quando as letras, números e letras estão juntos, a gente pode identificar e determinar que eles estão se multiplicando. Então, é um termo que vocês vão escutar muitas vezes. Tá junto, tá multiplicando. Temos aqui a situação x vezes x. É uma situação que a gente olhando rapidamente se torna um pouco confuso, porque o sinal central da multiplicação pode se confundir com a incógnita x. Então é importante a gente ter essa questão da
conversão. Então, x vezes x fica x ao quadrado. 1 vezes n é igual ao próprio n, tendo em vista que o 1 ele não modifica o resultado de uma multiplicação. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. E a situação 3 vezes x mais 2 pode ser representado por 3x mais 2. Está junto ali no parênteses, então indica que está multiplicando. Vamos lá, conversão escrita, continuando nesse tópico, dentro daquela situação do perímetro. Então, como é que ficaria? Lá na situação apareceu P é igual a 2 vezes C, porque tinha 2 comprimentos, mais 2 vezes L, porque tinha o quê? 2 larguras. Simplificando, eu posso o quê? Tirar o símbolo da multiplicação e vai ficar como? P é igual a 2C mais 2L. Linguagem matemática. Nós temos aqui a linguagem corrente e a expressão matemática, certo? Então, é importante a gente entender essa expressão, ou melhor, essa linguagem matemática, porque a gente vai se deparar com várias situações a partir de agora, ok? Então, nós temos aqui, primeira situação, o dobro de um número. Dobro, eu sei que é o quê? 2. O dobro de qualquer coisa, eu sei que eu vou multiplicar por 2. De um número, como eu não sei qual é esse número, eu posso representar por qualquer letra. Então, ou seja, poderia ser A, B, C, D e assim sucessivamente. Mas na situação aqui vamos adotar o x. Então, o dobro de um número ficaria como a expressão 2x, certo? Triplo de um número, 3x. Metade de um número. Para eu dividir algo pela metade, eu tenho que dividir por 2. Então, como é que ficaria? X dividido por 2. A soma de 5 com um número. 5 mais x. A soma de 5 mais um número. A soma de um número com 6. Ou seja, eu não sei qual é esse número. Eu vou chamar de x e adicionar 6. Como é que vai ficar? X mais 6. A diferença entre um número e 3. Diferença na matemática indica o quê? Subtração. Então, como é que vai ficar? X menos 3. O quadrado de um número. O quadrado, lembre-se, representa a ideia da potenciação. Um número elevado ao quadrado é um número elevado a 2, certo? Então, vai ficar como? X elevado a 2. A raiz cúbica de um número. Raiz cúbica de x. A diferença entre o quádruplo de um número e 3. Lembrando que a diferença representa uma subtração. Então, como é que vai ficar? Quádruplo de um número é 4 vezes x. Lembrando que poderia ser qualquer outra letra. Mas na situação estamos representando por x. Então, fica 4 vezes x pela diferença de 3. Então, é menos 3. O dobro da soma entre um número e 7. Dobro de um número eu sei que é 2. O número aqui na situação, como a gente não conhece, a gente vai chamar de x. E 7 vai ficar como? 2 vezes x mais 7 em parênteses. Tudo bem? Correção dos exercícios. Na agenda aí a gente teve os exercícios, a gente vai fazer a correção dessa atividade, certo? Vamos lá, primeira questão. Escreva as operações de forma sintética. Dessa forma sintética que o livro pede, é a linguagem matemática mesmo, certo? Vocês vão representar igual na representação anterior, da linguagem matemática, vocês vão passar o que tiver escrito da forma matemática. Como é que vai ficar? Exemplo. A. O quadrado de um número real x. Quadrado, eu sei que é elevado a 2. Então, como é que vai ficar? X ao quadrado. B. O cubo de um número real y. Y elevado ao cubo. Mariano, não tem cálculo? Não, não exige cálculo. Aqui é só a questão da representação, que aqui é escreva as operações. A raiz quadrada de um número real A. Vai ficar raiz quadrada de A. A quinta potência do número real B. Ou seja, esse B eu vou ter que elevar a 5. Então, vai ficar B elevado a 5. É a adição de dois números reais B e C. A gente vai pegar essas duas letras, essas duas incógnitas, e somar. Como é que vai ficar? B mais C. Próximo. O produto dos números reais A e X. Lembrando que produto na matemática representa multiplicação. Então, eu vou multiplicar A vezes X.
vai ficar o quê? AX, lembrando que o sinal de multiplicação a gente não precisa representar. Se as letras estão juntas, elas estão o quê? Multiplicando. O dobro do número real y, 2y. A sexta parte do número real m. Sexta parte, eu lembro de fração, certo? Então, como é que vai ficar a representação? Eu posso representar 1 sobre 6 de m, que representa a sexta parte, ou m dividido para 6, que também vai representar a mesma situação. E o quociente entre os números reais z e w, com w diferente de zero. Lembrando que o quociente representa o resultado da divisão. Então, vou representar na divisão. Ah, Mariano, mas aí eu tenho uma fração. Lembre-se, fração representa divisão. J, a metade do número real x. A gente já viu que a metade de qualquer valor é só dividir por 2. Então, pode ser 1/2 de x ou x dividido por 2, que é igual à situação do item H. Representa o mesmo valor. Item K, a diferença entre os números reais x e y. Diferença, subtração. Então, como é que vai ficar? X menos y. E por último, o quíntuplo do número real z. Quíntuplo, 5. Se é a representação desse número z, então o quíntuplo de z é 5 vezes z. Então vai ficar 5z. Correção dos exercícios. 2. Usando duas letras, por exemplo, x e y, escreva uma expressão que represente. Mariana, eu poderia colocar qualquer letra, A, B, C, D, sim. Mas como a questão botou um exemplo aqui de x e y, é interessante que a gente utilize esse exemplo, certo? Então vamos lá. A, o dobro de um número real. Eu sei que o dobro de um número real é o quê? 2x, pegando a situação do exemplo. Adicionando ao dobro de um número real. Ou seja, já é outro número que a gente vai chamar de y. Então como é que vai ficar? 2x mais 2y. B, o produto da soma pela diferença de dois números reais. Produto, multiplicação. Então, ele está aqui dizendo o quê? Que é pela soma, produto da soma pela diferença. Primeiro, eu vou representar uma situação com adição e uma segunda situação com subtração. E, em seguida, eu vou multiplicar os dois resultados. Então, como é que vai ficar? X mais y, soma. X menos y, diferença. C, adição de dois números quadrados. Melhor, adição de dois quadrados de dois números reais quaisquer. X elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado. D, a diferença dos quadrados de dois números reais quaisquer. Como é que vai ficar? X elevado ao quadrado menos y elevado ao quadrado. O quadrado da soma de dois números reais quaisquer. X mais y elevado ao quadrado. Lembrando que quadrado é elevado a 2. F, a adição da raiz quadrada de um número real com a quinta parte de outro número real. Então, vamos lá. A adição da raiz quadrada. Primeiro, a gente representa a raiz quadrada de um número real. Certo? Então, que é o raiz quadrada de x. Com a quinta parte, fração, de outro número real, no caso de y. Então, como é que vai ficar? Raiz quadrada de x mais 1/5 de y. Ou a gente poderia colocar esse 1/5 de y como se fosse y sobre 5. E por fim, a gente termina a nossa correção. Então não esqueçam de registrar essa atividade no caderno, fazer as devidas correções e em seguida mandar as fotos dessas correções no meu privado, certo? Então até a próxima, forte abraço!